Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação. É com um entusiasmo gigante que a gente vai explorar hoje as bases fundamentais que movem a nossa indústria eletroeletrônica. Para vocês que estão assumindo agora um novo papel nas linhas de montagem, de testes ou de revisão, entender o alicerce do nosso trabalho é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo. Essa nossa análise foi desenhada exatamente para organizar tudo aquilo que garante uma operação de excelência. Então vamos juntos transformar essas teorias fundamentais em práticas diárias que, acreditem, fazem toda a diferença no nosso chão de fábrica. Mas antes da gente entrar nos detalhes técnicos, vale muito a pena parar um segundinho e pensar. Qual é o verdadeiro motor que impulsiona a produção gigantesca desse ecossistema econômico incrível? Sabe, não são só as máquinas de última geração, não. O grande segredo, o coração de verdade da Zona Franca de Manaus, é o comprometimento de cada profissional com a padronização e o conhecimento. É a soma daquelas atitudes corretas que a gente repete todo santo dia que faz a mágica da produção em larga escala acontecer. E para entender tudo isso, nossa jornada hoje vai do macro para o micro. A gente vai passar pela Zona Franca de Manaus, focar em segurança e qualidade, desvendar a ameaça invisível do ESD, entender o ciclo de produção e, por fim, fechar com excelência e melhoria contínua. Certo, então vamos mergulhar direto nisso, começando pela Zona Franca de Manaus e o contexto de todo esse nosso ecossistema. A indústria de transformação eletroeletrônica aqui em Manaus não é só um amontoado de fábricas isoladas, sabe? É um verdadeiro polo que sustenta a nossa economia nacional. A responsabilidade de atuar aqui é imensa. E é exatamente por causa dessa grande responsabilidade que existe o TBO, o nosso treinamento básico operacional. Pensa no TBO como se fosse a carteira de habilitação para entrar na linha de produção. Afinal, ninguém sai dirigindo um carro numa rodovia movimentada sem antes aprender as regras de trânsito, né? Da mesma forma, na fábrica, é impensável assumir um posto sem dominar essa base. O TBO nivela o conhecimento e garante que a nossa equipe inteira fale a mesma língua desde o primeiro minuto. Avançando um pouco, vamos focar agora nos pilares absolutos do chão de fábrica, a segurança e a qualidade. Olha, segurança e qualidade são literalmente duas faces da mesma moeda. De um lado, a segurança do trabalho foca em proteger quem faz o trabalho. É o uso correto dos EPIs, tipo aqueles óculos contra estilhaços de solda e as botas com biqueira para evitar acidentes com quedas de materiais. É cuidar da sua integridade física. Do outro lado, a qualidade é a proteção do produto. É garantir que o aparelho vai funcionar perfeitamente. E isso só acontece quando a gente segue à risca os procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs. Cada membro da equipe precisa ser um verdadeiro escudo de proteção para essas duas áreas ao mesmo tempo. Não dá para ter um sem o outro. O que nos leva a um ponto super interessante e que exige muita atenção: a ameaça invisível do ESD e como proteger os nossos componentes vitais. Na nossa indústria, algumas das piores ameaças operam numa escala que a gente nem consegue ver, mas que são capazes de destruir o trabalho de uma linha inteira numa fração de segundo. Tô falando do ISD, a descarga eletrostática. Sabe aquela faísca que às vezes a gente sente ao tocar na maçaneta de uma porta, num dia seco? Pois é, aquela eletricidade estática, que não faz mal nenhum pra gente, é devastadora para componentes como chips de memória. Essa descarga age literalmente como se fosse um raio atingindo uma cidade em miniatura. Ela queima as trilhas internas de um circuito, criando danos que podem ser permanentes e, o que é mais assustador, totalmente invisíveis num primeiro momento. E é por isso que, para neutralizar essa ameaça, a indústria desenvolveu uma verdadeira armadura antiestática. E detalhe, ela é obrigatória. Não basta só tomar cuidado. A gente precisa usar a pulseira antiestática, conectada ao aterramento, calçados especiais que dissipam a energia, aqueles jalecos feitos com material condutivo e, claro, operar sempre sobre as bancadas preparadas. Toda essa combinação cria um caminho seguro para que qualquer acúmulo de energia no nosso corpo vá direto para a Terra, bem longe das placas que a gente está montando. E olha só o tamanho do problema. Um dano por SD muitas vezes gera o que chamamos de defeito latente. Isso quer dizer que o aparelho pode até passar no nosso teste final na fábrica, mas ele vai falhar semanas ou meses depois, quando já estiver nas mãos do cliente. Imagina a frustração. É por isso que os protocolos antiestáticos não são só regras de vestuário. Eles são, de fato, a nossa principal linha de defesa contra falhas catastróficas e protegem a reputação de todo o nosso trabalho. Bom, e como tudo isso se conecta na prática? Vamos ver agora o nosso ciclo de produção e entender o impacto real de um erro. O fluxo padrão de uma linha de produção funciona como um rio contínuo, com grandes etapas que dependem umas das outras. Primeiro vem a montagem, onde a gente solda e fixa os componentes.
Depois o teste funcional, que é a hora da verdade, ligar o equipamento e ver se tudo opera perfeitamente. E por fim, a embalagem final. Pensa que cada estação de trabalho é um elo de uma corrente. O que é feito na montagem vira matéria-prima de quem está no teste. Está tudo interligado. Agora prestem muita atenção no custo cascata de um erro ao longo desse rio. É assustador. Se um componente for montado errado e a gente pegar o erro ali mesmo, na hora, a correção leva uns 5 minutinhos, rápido, né? Mas se esse defeito passar em branco e só for descoberto lá na frente, no teste funcional, o tempo para diagnosticar e arrumar já pula para 45 minutos. E o pior cenário, se for detectado só na embalagem final, pode exigir 120 minutos de retrabalho, 2 horas desmontando o produto quase por completo. O desperdício de tempo e material vira uma bola de neve quanto mais tarde o defeito é pego. E é por isso que chegamos ao nosso último e importantíssimo ponto: a excelência, a melhoria contínua e o tremendo poder do autocontrole. Para evitar aquela bola de neve que a gente acabou de ver, a gente usa uma ferramenta incrível chamada de 5 porquês para descobrir a causa raiz de um problema. A ideia aqui não é apontar o dedo para ninguém. A equipe volta no tempo para investigar o processo. O produto está sem sinal agora. Por quê? Ah, porque tem uma conexão ruim de 5 minutos atrás. Por quê? Porque faltou solda há 10 minutos atrás. Por quê? Porque a configuração da ferramenta estava errada há 15 minutos antes. Entendem? A gente acha e conserta a raiz do problema no processo para que ele nunca mais volte a acontecer. E junto com essas correções, a gente precisa adotar o hábito transformador do autocontrole. Gente, os números não mentem. Se a gente trabalhar sem autocontrole, confiando só nos inspetores finais, existe 85% de chance de um defeito inicial atravessar toda a linha sem ser notado. 85%. Mas, quando cada um de nós faz uma verificação rápida do próprio trabalho antes de passar a peça para frente, essa taxa despenca para apenas 15%. A diferença é simplesmente brutal. Então, o grande segredo, o ponto crucial que a gente precisa absorver hoje é essa filosofia: defeito zero na fonte. Isso significa identificar e matar o erro no exato momento e local em que ele acontece. É ter a responsabilidade de olhar para a sua própria mão e dizer: eu me recuso a mandar um defeito para a próxima etapa. Cada um de nós se torna, assim, um verdadeiro inspetor da própria qualidade. O que nos traz a nossa reflexão final dessa explicação? Agora que a gente entende o nosso impacto na Zona Franca de Manaus, que a gente tem esse respeito profundo pela segurança e qualidade, que dominamos as regras contra o ESG e entendemos o poder do autocontrole, como é que a gente transforma tudo isso em ação no primeiro dia de chão de fábrica? O desafio a partir de hoje é olhar para a sua estação de trabalho não só como um lugar de montar ou testar peças, mas como um verdadeiro posto de defesa da nossa excelência. A indústria só cresce quando cada um de nós assume o papel de guardião do processo. Muito obrigado por acompanharem essa jornada comigo e eu desejo muito sucesso e excelência para todo mundo lá no chão de fábrica.